Dá oi, oi, assim, ó, faz oi, galera! Vamos terminar a aula, tá chegando na parte final. Tchau, mamãe. Bom, para quem não conhece, essa é a Sofia, é a nossa pequenininha, e ela que tem me obrigado a dedicar um bom tempo para tomar conta da casa e dela, e tem essa dificuldade de estar online com vocês, né? Vai ficar com ela? É porque como hoje a minha esposa tá, pelo horário, minha esposa chegou, ela tá querendo pegar a Sofia, mas deixa ela ficar aqui um pouquinho. Bom, vamos lá. Vamos, sem perder tempo, vamos voltar para a aula, né? A gente falou até agora de detalhes que a gente precisa considerar para a montagem de um projeto. E aí a gente aproveita para falar sobre alguns erros que são sempre levantados pelos quais esses projetos às vezes não são aprovados. Vai, mamãe, vai com Sofia, porque ela já deu oi aqui, já tornou essa aula e esse vídeo mais bonito, né? Agora eu preciso colocar conteúdo. Bom, então assim, alguns erros são muito comuns e é preciso a gente mencionar eles para a gente tomar cuidado, né? Então, o primeiro deles, falta de clareza na descrição dos objetivos do projeto. Lembra? Falei no vídeo anterior que a experiência que a gente ganha com o TCC, a preocupação de redigir um TCC de forma adequada, é um benefício que a gente vai carregar para outras situações da vida? Pois bem, é exatamente aí o primeiro item que aparece como problemas com aprovação. O projeto não é claro. A descrição dos objetivos do projeto não está claro. E por que isso tem a ver com o TCC? Porque a gente aprende a escrever com uma lógica racional acadêmica. E é um texto descritivo. O projeto é um texto descritivo que sustenta uma lógica argumentativa muito semelhante. A gente tem que ser muito racional. Ó, o problema é esse, a solução é essa. O problema é esse, por causa disso, então a solução é essa, porque isso aqui vai resolver isso, mas precisa disso ou de tanto para ser realizado. Entendeu? Então, assim, uma boa descrição, a clareza, demanda algumas questões estilísticas. Uma redação clara, objetiva, simples, frases curtas, um cadenciamento organizado. Né? 2. Apresentação de justificativas. Né? Sempre que a gente disser, olha, o objetivo da gente é esse, mas por quê? Né? E aí as justificativas é sempre, lembrem-se, as justificativas devem ser sempre em relação a por que esse é o objetivo. O objetivo é arrecadar recursos para desenvolver a atividade. Né? Certo, mas por que vai desenvolver essa atividade? É uma vocação da instituição, é a missão, ou se é um projeto muito específico. Esse projeto ele é específico porque ele se alinha, porque se acredita, porque da forma como ele vai ser feito se entende que pode gerar resultados satisfatórios. Então é preciso apresentar justificativas, mesmo quando a gente tem objetivos. Né? É preciso a gente lembrar de estabelecer metas, atividades, ou seja, o que vai ser feito, indicadores. Quando a gente fala de indicadores, são justamente pontos, parâmetros que servem para avaliar, né, as metas e o desenvolvimento da execução, para avaliar se estão ok ou não. Né, com relação a esses indicadores, são critérios que cada projeto vai ter o seu. Então, por exemplo, quantidade de pessoas atendidas, quantidade de pessoas impactadas, quantidade de um projeto de educação, né? Quantidade de pessoas que foram atendidas, quantidade de pessoas impactadas, são as pessoas participantes, mais as famílias, mais a comunidade, quantidade de pessoas que saíram do projeto e foram para empresas, quantidade de pessoas esperando a próxima rodada, tudo isso aí são indicadores, né? Participação, frequência,
Aí a gente tem questões qualitativas também, opiniões, feedback dos professores, feedback dos participantes, feedback dos voluntários. São todas informações que precisam ser apresentadas para que seja claro para o pessoal que está acompanhando também se aproveitar dessas informações. Né? Enfim, outro item, falta clareza na definição do papel de empresas participantes e na vinculação de membros da equipe executora às metas e atividades. Então, entender que uma empresa, quando está patrocinando, ela também quer construir a sua boa imagem, né? Então, é criar dentro do seu projeto espaços para que a empresa possa, querendo ou não, atuar. Exemplos que vocês já me levaram para a sala de aula, né? Como, por exemplo, uma empresa que patrocina um projeto social, mas tem um espaço lá, tem os dias dentro do projeto social em que ela leva os seus funcionários para lá para trabalharem, ou seja, ela cria formas de ela também participar de forma mais ativa e criar uma imagem favorável com seus funcionários e com a comunidade, né? São coisas que às vezes faltam de ser pensadas e colocadas no papel, né? Ainda que sejam feitas depois outras coisas, ainda que o projeto seja aberto para proposta, mas é demonstrar na ideia de ter uma ideia de um projeto que vocês estão abertos e que vocês pensam nessas integrações, nessa possibilidade de participação da empresa, né? Ou seja, ser propositivo dessas questões, né? Bom, e aí a descrição metodológica incompleta é ser mais rigoroso em descrever. Então, assim, o planejamento, ele não pode ser apenas, eu queria dinheiro para fazer isso. Não, ele tem que ser meticuloso. Olha, primeira etapa vai ser assim, vai ser feito em um período de tanto tempo, vai ser feito de tal forma, de tal forma, de tal forma, por tais pessoas, em tal horário, usando tais equipamentos, tais recursos, em tal local, esperando atingir tais resultados. Para isso precisa de tanto de verba, porque vai usar tanto para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, né? Então a gente precisa ser detalhista. A riqueza de detalhes é um aspecto que ajuda a dar credibilidade para um projeto. Aliás, riqueza de detalhes é um critério que ajuda a dar credibilidade a trabalhos de conclusão de curso, na medida que a gente explicita o como o nosso trabalho foi feito na sessão de metodologia, a partir do momento em que a gente descreve o mais detalhadamente possível como os resultados foram alcançados na sessão de apresentação dos resultados, para que no final, quando a gente chega na conclusão e a gente responde ao problema de pesquisa, a gente tem esses detalhes todos que foram escritos com riqueza para embasar e dar segurança de que a gente não está inventando uma resposta. Então, essa experiência de TCC, de novo, ajudando aqui a ideia de que essa descrição rica e detalhada ajuda a dar mais credibilidade a projetos que buscam financiamento. A gente pode ampliar ainda a ideia aí de que um outro erro bastante comum é a solicitação de recursos para despesas não apoiáveis. Ou seja, montar um projeto e achar que esse projeto serve para qualquer coisa. Não, minha gente, cada projeto, você pode até ter uma ideia central que pode estar num projeto base, mas todo projeto precisa ser revisado de acordo com o edital. O edital é sempre soberano, é a regra pela qual a empresa definiu que, olha, e ela precisa seguir à risca o edital que ela mesma propôs. Isso vale também para as agências de fomento do Estado, tá? Todas essas coisas que a gente está falando sobre captação de recursos para projetos para a empresa, elas também devem ser consideradas para o primeiro setor, né? Para apoiar causas sociais, o empreendedorismo social, ou financiamento da cultura, ou qualquer outra
outra forma de fomento a essas atividades que se enquadram no terceiro setor por parte do governo municipal, estadual e federal, elas também precisam levar em consideração todos esses detalhes que a gente está dizendo até agora, tá? O projeto precisa ser muito bem claro e ele precisa estar alinhado ao edital. Então é importante que o pessoal observe o edital e estabeleça sempre um parâmetro, compare, verifique se está tudo ok. Não é à toa que algumas pessoas da área de consultoria têm feito projetos, né, têm feito cursos justamente para se especializar nessa área de editais e estão trabalhando como consultores para ONGs justamente para isso, para pegar os projetos, as ideias das ONGs e transformar em projetos que são adequados para serem aprovados por leis de incentivo ou para projetos de apoio de empresas, né? Então, as informações muitas vezes são insuficientes sobre especificação e finalidade de bens e serviços. Então, não é apenas ter um checklist de recursos materiais e humanos e financeiros que precisa constar nesse projeto, mas é explicar muitas vezes para que cada item, né, que foi demandado. Né? Vai usar computadores? Está lá, precisa comprar computadores? Para quê? Com qual finalidade? Em que parte do projeto eles entram? De que forma eles vão ser utilizados? Outra coisa, valores incompatíveis com aqueles praticados no mercado, superfaturamento, né? Não dá. Orçamentos precisam ser bem feitos, precisam ser reais, tá? Ainda que com uma estimativa acrescentada, tarifa cheia. Não estou dizendo superfaturamento, estou dizendo tarifa cheia, porque é uma prática que muitas vezes a gente usa, sobretudo com o primeiro setor, né? E com o segundo setor, pela minha experiência de eventos também não é diferente, se demora muitas vezes para pagar, e aí as ONGs precisam pagar os seus fornecedores com certos juros, então cobrar com tarifa cheia para poder ter de fato a verba disponível para pagar todos os fornecedores, às vezes com um bom atraso. Inexistência de valores incompatíveis de contrapartida e outros aportes conforme exigido na chamada pública. Né? Então, de novo, a questão de conexão, né, entre os valores que são colocados no projeto e aquilo que precisa constar e a contrapartida, ou seja, aquilo que é devolvido, os benefícios que são devolvidos para a empresa ou para o governo. Né? Também é preciso levar em consideração que às vezes as pessoas não finalizam de forma adequada, ou seja, não tem as cópias impressas organizadas de forma correta, com as devidas assinaturas, de todos os documentos que precisam ser anexos conforme o edital. Né? Então é importante atender a todos os pré-requisitos que estão escritos nos editais. Né? Precisa entregar tudo muito bem redondinho e nem sempre é assim, e isso tem causado problemas. Ok? No final das contas, a gente tem que ver que pós obtido recursos, é importante que a ONG não se esqueça de prestar contas daquilo que foi utilizado. A gente já viu isso na aula passada e reforçamos aqui. E a gente tem que lembrar que que esses recursos grandes que vêm de Estado e segundo setor não são filantrópicos, né? Ambos querem, da sua forma, benefícios sociais para que eles possam também dizer para os outros que eles fizeram a parte deles por meio da ONG. Então, devolver para eles relatórios com todos os benefícios sociais ajuda a noção de construção de valor, como a gente viu em marketing social, debatido na aula anterior, ok?